Olá, tudo bem? Eu sou o Walter, canal Walter do Brasil. Prazer imenso reencontrá-lo por aqui mais uma vez. 21 de abril, feriado nacional de Tiradentes. Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, nasceu em 1746 na capitania de Minas Gerais e morreu em 21 de abril de 1792 no Rio de Janeiro. Menino, com 9 anos de idade, ficou órfão da mãe. Com 11 anos, ficou órfão do pai. Foi criado por um tio que era dentista e que lhe ensinou a função de dentista, a função de tirar dentes. Ele exercia essa função como um bico, vamos dizer assim, para completar a sua renda. Na realidade, ele era militar e ele era o comandante, o responsável pela tropa que fazia a segurança da estrada Caminho Novo, que ligava a cidade onde ele vivia, Vila Rica, até o Rio de Janeiro. Então ele dava esta segurança na estrada Caminho Novo. Muito bem. Além de dentista, ele chegou a ser tropeiro, minerador, ele foi comerciante ou mascate. Ele atuava profissionalmente no Rio de Janeiro e na capitania de Minas Gerais. Era um homem que falava muito bem, era um homem que tinha o dom da oratória, o dom do convencimento. E isso facilitou muito quando surgiu em Minas Gerais um movimento inspirado nas ideias iluministas lá da Europa e na independência dos Estados Unidos. Nasceu um movimento na capitania de Minas Gerais chamado Inconfidência Mineira. Inconfidência Mineira, que era um movimento contra a política de cobrança de impostos dos portugueses ou do governo português sobre o Brasil. Não podemos esquecer que no século XVIII o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Logo, com toda aquela sua capacidade de fala, de convencimento, ele se tornou líder desse movimento. Ele foi o propagandista do movimento. Procurava um, procurava outro, colocava suas ideias, dizia que o importante era separar a capitania de Minas Gerais do resto do Brasil, de Portugal, tal, né? Ele logo então se fez líder do movimento. O movimento, assim, cada vez ganhava mais adeptos, mais gente participava do movimento. O governo português não se conformava porque houve uma queda do ouro, dos impostos que eram enviados para Portugal. E essa queda é que as minas se escassearam, tinha menos ouro. Tem uma mina, tira ouro, no momento o ouro acaba ou diminui muito a quantidade de ouro nas minas. O governo não se conformava e determinou um imposto chamado quinto. O quinto, que era 20% sobre o ouro extraído na capitania. Eles deveriam enviar para Portugal 20% do ouro extraído. E ele cria essa determinação numa política chamada a derrama. Derrama era a cobrança dos impostos e também a cobrança de impostos atrasados, porque muita gente não tinha os 20%, não tinha o ouro que eles desejavam. Então vinha o dia da derrama. Esse dia era um dia muito conflituoso, porque os soldados do rei agiam com extrema violência, arrebentavam casas, batiam nas pessoas, estupravam meninas, faziam o capeta na casa das pessoas se as pessoas não dessem o ouro que o governo português, que o Portugal determinou, os 20%. Né? O movimento, portanto, pretendia, finalmente, assassinar o governador da capitania de Minas Gerais, que era o Visconde de Barbacena, e proclamar a República de Minas Gerais. Proclamar, separar Minas Gerais do Brasil e de Portugal. Ia ser ali uma república. Muito bem. E ainda tinha um outro problema. Tiradentes tinha alguns ressentimentos. Ele tinha um ressentimento
por 4 vezes ele tentou ser uma promoção na carreira militar e não lhe foi dada, porque ele era brasileiro, pensava ele, era o que dizia-se. Também ele tinha um ressentimento porque ele foi destituído do cargo de comandante da tropa que fazia a segurança do caminho novo, daquela estrada, né? O movimento ia de vento em popa, era um movimento de elite, né? Era um movimento da elite mineira. Porém, uma pessoa que devia muito dinheiro ao governo português, uma maneira de ser perdoado, ele traiu o movimento. Ele denuncia ao Visconde de Barbacena, ao governador, os planos de Tiradentes e de seus aliados, os planos da Inconfidência Mineira. Joaquim Silvério dos Reis. Imediatamente foi determinada a prisão de todos os inconfidentes, de todos que participavam do movimento. Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro em 1789, ficou preso 10 anos, ele ficou preso 3 anos, 1789. Os presos se acusavam, porque eles sabiam que o julgamento seria implacável, seria muito pesado. Então, um acusava o outro, outros acusavam Tiradentes, que os levou para o movimento. Tiradentes, né, de uma maneira soberba, de uma maneira linda, né, ele assumia para si toda a responsabilidade e pedia para soltar os seus aliados, soltar as outras pessoas que estavam presas. Ele dizia: a responsabilidade foi minha, fui eu que os levei ao movimento, pedindo, né? 10 inconfidentes, 10 participantes, né, que estavam presos, foram condenados à morte. A rainha, Dona Maria I, ela vai fazer o quê? Ela vai conceder o degredo perpétuo para 9. O degredo é expulsar essas pessoas do Brasil, mandá-los realmente para a África, eles iam para bem longe, né? E eles seriam expulsos do Brasil. E Tiradentes, sim, Tiradentes deveria ser enforcado. Tiradentes realmente foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, 21 de abril de 1792, seu corpo foi dividido em 4 partes e espalhados lá no Caminho Novo, naquela estrada, espalhado pelos locais onde ele costumava frequentar. Sua cabeça foi colocada numa estaca, né, e fincada num poste bem alto, onde deveria permanecer ali até o tempo consumi-la. Entretanto, aconteceu algo muito interessante. Já no primeiro dia, a cabeça de Tiradentes sumiu e até criou-se muitas lendas. Nunca se soube o que aconteceu com a cabeça de Tiradentes. Ela sumiu daquele poste lá fincada, né? A casa de Tiradentes foi destruída e o terreno foi salgado. Tudo isso Portugal fez para que nenhum brasileiro se atrevesse a tentar a tornar o Brasil um país independente, um país separado de Portugal. Eu vou deixar para vocês uma lição de casa. Primeira pergunta: se não fossem denunciados, será que os inconfidentes conseguiriam sucesso nessa insurreição? Conseguiriam fundar uma república na capitania de Minas Gerais? Segunda pergunta: por que só Tiradentes foi enforcado? Terceira pergunta: o que aconteceu? O que você imagina que aconteceu com a cabeça de Tiradentes? Para onde foi? Quem pegou essa cabeça? Qual era a necessidade de alguém ter a cabeça de Tiradentes? Muito obrigado pela atenção, curtam o feriado e até o nosso próximo encontro. Cuidado por aí, quase que eu esqueci.